tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Aceleradas do canal da Jéssica e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente a pedido de algumas inscritas aqui no canal, principalmente, que me pediram para saber algumas regras básicas da Fórmula 1 para entender melhor o que acontece quando eu comento os vídeos para começarem a assistir e tudo mais. Então, bora começar com um mini glossário para vocês entenderem um pouquinho sobre as abreviações que eu faço quando eu falo de Fórmula 1. O primeiro, o mais conhecido de todos, é o GP, que significa Grand Prix ou Grande Prêmio. Então, quando eu falo GP de Mônaco, GP do Japão, eu tô falando Grande Prêmio do Japão, Grand Prix do Japão. Eu vou trazer para vocês sempre a sigla em inglês e em português, porque depende se você tá assistindo pela Band ou se você assina o canal da Fórmula 1 e assiste em inglês a transmissão. Então, eu vou deixar um comparativo para vocês entenderem. Os treinos, a gente fala em inglês que são dias de practices. Então, é os free practices. Pra gente em português fica treino livre 1, 2 e 3, TL 1, 2 e 3, FP 1, 2 e 3. Uma coisa que é muito falada, tanto em português quanto em inglês, é a sigla DRS, que significa Drag Reduction System, que é um mecanismo que permite que se abra a asa traseira para ultrapassagens. Em 2024, essa asa eles usavam ela entreaberta para melhorar a performance em curvas. Esse ano de 2025 isso não é permitido. Então, ou você abre ela 100% ou você permanece com ela fechada. Por isso que quando você está vendo a transmissão, eles falam agora é permitida a abertura de DRS. Ou quando você olha no circuito, tem 2, 3 pontos de DRS. O que isso quer dizer? Que são pontos onde pode ser aberta a asa traseira 100%. Isso gera mais aerodinâmica para as ultrapassagens. O carro fica mais rápido. E algo muito importante também que foi introduzido há não muito tempo foi o Cost Cap, que nada mais é do que um teto financeiro para todos os times, para que eles possam se igualar tendo o mesmo acesso financeiro para a melhoria dos carros. Porque, naturalmente, empresas como a Ferrari têm muito mais dinheiro do que a Haas. Então, se eles investissem sem teto, como era antigamente, eles sempre teriam um carro melhor. Hoje, com esse teto e com o incentivo para que eles usem painéis solares, combustível sustentável, e isso gere menos liberação de carbono na atmosfera. Então, é um jeito de melhorar o esporte para que ele seja um pouco mais sustentável e nivelar as equipes. Então, essas iniciativas sustentáveis, elas não entram no teto de custo, elas podem ultrapassar tranquilamente. Como os finais de semana são divididos? Eu até venho postando, por exemplo, no meu Instagram, uma caneca que eu uso sempre na semana de corrida. Então, nas sextas-feiras, normalmente, acontece o treino 1 e o treino 2. O treino 1 acontece mais à tarde e o treino 2 no final da tarde. No sábado, normalmente, acontece o treino livre 3 no sábado à tarde e à noite a classificação, ou qualifying em inglês. Então, é definido nesse qualifying, nessa classificação, as posições de largada na corrida que acontece no domingo. Como eu já mencionei em alguns vídeos, lá no começo, quando eu comecei a temporada, eu expliquei um pouco mais sobre a classificação. A classificação é dividida em 3 etapas. Eles chamam de Q1, Q2 e Q3, Qualifying 1, 2 e 3. O que isso significa? Significa que eles vão ter 3 chances e vai encurtando o número de acessos para que seja definido o primeiro lugar. Então, a qualificação 1 competem os 20 pilotos. Existem hoje 10 equipes, cada equipe possui 2 pilotos principais e alguns reservas. Então, esses 20 pilotos competem. Os 15 primeiros, os 15 melhores tempos vão para o Q2. Por isso que às vezes a gente vê muitos reels e muita gente feliz quando o carro do Gabriel Bortoleto, por exemplo, passa ao Q2. Por quê? Porque quer dizer que ele não ficou entre os 5 últimos colocações, ele não ficou entre os 5 piores, ele passou e está entre os 15 melhores. E com o carro que ele tem hoje, isso é muito bom. Na classificação 3, já são os 10 primeiros tempos, ou seja, os 10 melhores tempos durante o Q2 passam ao Q3 e durante o Q3 é então definida as últimas 10 posições de largada, onde eles realmente entregam tudo para conseguirem o melhor tempo e então largarem na primeira posição do grid. Os tempos eles são divididos em minuto, segundos e 3 casas, ou seja, centésimos. E nessa temporada a gente tem percebido que esses centésimos fazem completa diferença, porque, por exemplo, na semana passada nós pudemos ver na classificação 1 durante o Q1, 18 carros estavam no mesmo minuto, no mesmo segundo e só centésimos de diferença entre eles.
Então é muito importante ter essas casas decimais quando se fala de Fórmula 1, porque a velocidade é muito aproximada, então é necessário ter essas casas decimais. Então quando eu venho aqui e falo que o piloto fez 1:11.760, eu quero dizer que ele fez 1 minuto, 11 segundos e 760 centésimos de segundo. Como eu também mencionei em alguns vídeos anteriores, uma regra que mudou é que antigamente os 10 primeiros colocados, quem fizesse o melhor tempo de volta durante a corrida ganhava 1 ponto. Hoje, em 2025, a temporada de 2025 já não permite esse 1 ponto mais. Então, apenas por curiosidade, que nós temos ali um reloginho em roxo normalmente nas transmissões para você saber quem fez o melhor tempo naquela volta durante a corrida. E isso nos ajuda a saber, por exemplo, se a segunda colocação se está virando mais rápido, ou seja, está fazendo tempos melhores do que a primeira colocação e se aproximando para tentar passar ou não. Essa é a diferença de saber se eles estão fazendo voltas rápidas ou não. Do ano passado para cá, o carro subiu 2 kg, então ele permitia um máximo de 798 kg com o piloto dentro e hoje se permite 800 kg. Então sim, os pilotos precisam manter sempre o mesmo peso porque fazem todo o carro pensando no peso do piloto. Então cada carro é feito para aquele piloto. Por exemplo, o George Russell é gigantesco. Olha a altura dele, gente. E o Tsunoda é bem pequenininho. Então o carro do George Russell tem que ser projetado conforme ele. E o que isso muda? Por exemplo, em pistas muito quentes, eles podem botar um sistema extra de refrigeração, por exemplo, para o piloto, porque as pistas na Arábia Saudita ou em alguns lugares que ficam mais desérticos é muito mais quente. Então o piloto ele desidrata muito mais durante a corrida. Então o sistema de refrigeração vai pesar um pouco mais no carro. Eles têm essa sensibilidade durante o campeonato e essas mudanças no carro acontecem a cada etapa de GP. Por isso que às vezes a gente vai ver, como na semana passada, que eles fizeram alguma mudança no carro da McLaren que não funcionou muito bem. Mas talvez não tenha funcionado para esse GP, mas para o GP da Áustria vai funcionar muito bem. Cada circuito é um circuito, tem suas características próprias. Então a equipe precisa estudar as características do circuito, adaptar o carro e a estratégia para que eles vão bem em todo lugar. São 3 coisas que a gente precisa analisar quando a gente fala em o campeão de Fórmula 1. Porque um piloto bom não faz tudo sozinho. Ele precisa de um carro. Um carro bom sem um piloto bom não faz muita coisa. Mas um piloto bom e um carro bom, mais uma estratégia de equipe ruim, também não ganha. Então são 3 componentes na Fórmula 1 que precisam caminhar juntos para que você seja campeão mundial. Existem exceções, mas a regra é essa. Um piloto bom, um carro bom, uma estratégia de equipe boa. E não durante um único Grand Prix, ou seja, durante um único final de semana, mas durante todo o ano. Você cai, você levanta, você melhora numa corrida, você piora em outra, mas você tem uma estratégia a longo prazo dos pontos que você pode ganhar. Então os pontos da primeira posição até a 10ª posição variam muito. O campeão da corrida, a primeira colocação, ganha 25 pontos. Segunda posição já ganha somente 18. A terceira ganha 15, a quarta ganha 12, a quinta ganha 10 e assim vai baixando. Vou deixar a lista para vocês aqui até que a 10ª posição ganha somente 1 ponto. Da temporada de 2024 para a temporada 2025 tivemos uma mudança no GP de Mônaco, que antes tinha a obrigação de 1 pit stop e hoje temos a obrigação de 2 pit stops. Lembrando que o GP de Mônaco é um GP de rua muito estreito e o pit stop ele é muito longo. Então isso deveria tornar um pouco mais competitivo o GP e não foi o que a gente viu que aconteceu, então não sei como é que vai ficar essa regra para o ano que vem. Se tiver uma chuva muito forte na classificação e ela acabar não acontecendo, antigamente era feito até sorteio se necessário, ou eles pegavam a classificação dos treinos. Nessa temporada 2025, se tiver uma chuva muito forte durante a classificação, impossibilitando que seja feita a classificação, eles então vão definir o grid de largada pela ordem na temporada toda, ou seja, no campeonato de pilotos, quem que tem mais ponto nessa temporada, o segundo que tem mais ponto, o terceiro que tem mais ponto e assim por diante. Uma regra muito importante que eu também esqueci de mencionar é que se você chegou até aqui nesse vídeo e não me deixou um like, não se inscreveu ou não
ativou o sininho para as notificações, você está perdendo muito. Então não deixe de fazer essas ações e também compartilhar esse vídeo para pessoas que estão começando a acompanhar a Fórmula 1 agora, que precisam saber algumas regras básicas, para aquele seu amigo que você quer que acompanhe com você, para aquela sua namorada talvez, para sua esposa, para seu namorado, enfim. Manda esse vídeo para outras pessoas também, me ajude na minha meta de 1000 inscritos até o Natal. Uma regra também muito importante durante as transmissões de classificação é que cada volta rápida, ela aparece embaixo normalmente dividida em 3 setores. Todos os circuitos são divididos em 3 setores. Isso é feito para que os engenheiros saibam onde você precisa melhorar na próxima volta rápida e então tentar uma classificação melhor. Esses 3 setores, eles normalmente aparecem em 3 cores durante a transmissão. Se aparecer em amarelo o setor 1, o setor 2, o setor 3, ele não melhorou o próprio tempo e não está necessariamente acima do tempo de alguém. Se aparecer os 3 setores em amarelo, ele não melhorou o seu tempo. Se aparecer em verde, normalmente vai aparecer mais 007, mais 015. O que isso quer dizer em verde? Que ele melhorou o próprio tempo, ou seja, ele tinha feito uma volta rápida antes, agora é a segunda vez que ele está fazendo uma volta rápida e ele melhorou o próprio tempo dele, vai aparecer em verde. Primeiro, segundo setor, o terceiro amarelo, por exemplo. Quer dizer que ele melhorou no primeiro e no segundo setor, no terceiro ele piorou ou não bateu o seu próprio tempo. Mas o mais importante é quando aparecer em roxo. O que quer dizer? Naquele setor ele fez o melhor tempo de todos os outros pilotos que fizeram voltas rápidas. Então fica roxo, 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 ou vai ficar roxo, verde, verde. E isso vai fazendo com que eles vão somando esses tempos nos setores, completando aquele 1 minuto, 11 segundos e 760 centésimos para definir quem vai ser o primeiro a largar na corrida, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e assim por diante. Eu deixei de mencionar alguma coisa? Muito provavelmente, mas essas são as regras mais básicas que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se você já acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, deixa aqui nos comentários alguma outra regra que você lembra. Se você lembra mais alguma regra que mudou desde 2024 para 2025 ou quer deixar alguma outra anotação, deixa aqui nos comentários para outras pessoas também poderem ler e pode deixar perguntas também, caso você não saiba alguma coisa. Eu e as outras pessoas aqui da comunidade podemos te responder, te falar um pouco sobre essas regras durante a semana até o próximo GP na Áustria na próxima semana. E eu conto com você para acompanhar o final de semana todo, sexta, sábado e domingo, com treino livre, TL1, 2 e 3, classificação e corrida aqui no canal da Jéssica. Não deixa de responder a enquete na aba post e eu conto com você nas próximas interações durante a semana, nos shorts da construção do meu carro Lego da Sauber, o primeiro da coleção. Próximo aqui, ó, vai ser a construção do carro da Red Bull e eu conto com você na próxima semana para comentar tudo que vai acontecer no GP da Áustria. Um beijo e até a próxima.